vamos dar continuidade à nossa aula 3. Essa aula, então, eu vou chamar de 3.1. Porque nós temos aqui dois assuntos. Então, na aula anterior, nós falamos da função crescente e decrescente, de como reconhecer se a parábola vai ser voltada para baixo ou para cima. Para cima, a função crescente, quando o valor do A é maior que zero. Decrescente, a parábola voltada para baixo, quando o valor do A é menor que zero. Hoje, nós vamos ver, então, esse segundo tópico, interceptação dos eixos pela parábola. O que quer dizer isso? Se eu tenho os eixos cartesianos, a parábola, ela tem um ponto que ela intercepta o eixo Y. Esse ponto nós podemos saber antes de fazer o gráfico. Ela também tem pontos, ou ponto, ou até nenhum ponto, que toca no eixo X. Isso também dá para ser determinado sem precisar necessariamente construir o gráfico. E com relação ao eixo Y, a parábola vai tocar sempre em um ponto no eixo Y. Em um ponto. Agora, em relação ao eixo X, ela pode tocar em dois pontos, ela pode tocar em um único ponto, ou ela pode não tocar o eixo X. Então, nós temos essas três opções. É sobre isso, então, que nós vamos tratar nessa aula. Vamos começar observando quando ou onde que a parábola vai tocar o eixo Y. Porque é mais fácil. Para saber onde ela vai tocar o eixo Y, não há necessidade de cálculo algum. É apenas uma observação de um determinado coeficiente na função. Aqui, então, eu sugeri essa função. f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Eu posso dizer com certeza que a parábola vai passar pelo eixo y no valor 2 do eixo y. Como assim? Olha, uma coisa eu já tenho certeza. Aliás, eu posso ter certeza de duas coisas nessa função. Primeiro, ela vai ser voltada para cima, porque o A vale 1. Segundo, ela vai tocar no eixo y no valor 2. Daí para frente eu preciso de mais informações, mas eu já posso saber que ela vai ser alguma coisa parecida com isso, ó, virada para cima, e ela vai tocar no eixo y no valor 2. Agora, até onde ela vai aqui embaixo, se ela vai atravessar, isso aí então nós precisamos outras observações. Mas eu já tenho certeza que por aqui ela vai passar. Então ela pode ser assim, tá? Ou ela pode, passando aqui pelo 2, ela pode cruzar. Mas eu já tenho certeza que ela vai ser virada para cima, porque ela é uma função crescente, e ela vai passar pelo valor 2 no eixo y. E como a gente sabe isso? Ela vai passar pelo eixo y no valor do coeficiente c. É sempre assim. Então, veja bem, eu disse que não precisa cálculo algum, não precisa mesmo. É apenas observação. Então, no eixo y, ela passa no valor do coeficiente c. Vamos, então, observar uma outra função. Então, f de x igual a menos 5x ao quadrado mais 8. É uma função de segundo grau incompleta, em que eu tenho o a e o c. Eu tenho esse termo e esse termo. Por aqui, eu já posso saber duas coisas observando essa função. Primeiro, ela vai ser decrescente, porque o a vale menos 5. Já sei, então, que se eu fizer o gráfico dessa função, ela vai ser virada para baixo. Já sei também, por observação do valor do c, que ela vai passar pelo eixo y no valor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai passar por aqui. Outros detalhes, nós ainda precisamos analisar outras coisas, mas eu já sei que ela vai ser parecida com algo assim, ó, virada para baixo e vai passar pelo 8. Essas duas coisas é certeza, tá?
Vamos para mais um exemplo. Vamos agora observar esse exemplo. Ela é incompleta, não tem o B e não tem o C. Ó, quando falta alguma dessas partes, não é porque não tem, é porque aquele valor está anulado, está zerado, tá? Então aqui é como se fosse assim, mais 0x mais 0. Então o B vale 0 e o C também. Nesse caso, a parábola, ela vai passar pelo zero, tá? Então assim, ela é crescente, porque aqui eu estou vendo que o 1 é positivo, então ela vai ser voltada para cima, e ela vai passar pelo zero. Então, por faltar os dois, eu já sei que o eixo Y, ele vai representar um eixo de simetria dessa parábola, tá? Divide ela ao meio. Então, vai passar, vai ser 0 para x e 0 para y. Então, basta observar o valor do C para a gente saber onde a parábola vai interceptar o eixo Y. Então, isso sempre intercepta um ponto, pessoal. Esse ponto, se ele passou pelo Y, é porque o x está zerado. Nesse caso aqui, é o 0 para x e 0 para y. No outro que a gente observou, que passava pelo 2, se é um ponto exatamente em cima do eixo y, é porque era o ponto 0 para x e 2 para y. Então, ele é esse par ordenado, 0, 2. A outra que a gente observou, ela passava pelo 8, aqui em cima, virada para baixo, passava pelo 8. Quer dizer, é o par ordenado 0, 8. O ponto que mostra onde a parábola passa pelo eixo y, basta observar o valor do C. Vimos então onde a parábola intercepta o eixo y. Agora falta o eixo x. O eixo x aí já é um cálculo mais demorado, porque vai envolver a equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau, então eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara, mas nós temos, quando a equação do segundo grau é incompleta, que tem os valores de A e B, nós podemos fazer pelo método da fatoração. E quando tem o A e o C, nós podemos fazer direto pela radiciação. Então, é importante relembrar essas diferenças de resolver quando são possíveis. Eu vou mostrar pela fórmula de Bhaskara, porque para nós vai interessar o valor do delta, certo? Então, assim, numa função do segundo grau, a parábola vai interceptar o eixo x no valor que a gente chama de zeros da função. Nós chamamos de zeros no plural porque nós podemos ter dois pontos onde a parábola passa pelo eixo x. Então, como a gente pode ter até dois, então por isso aqui zeros da função. Isso quer dizer o quê? Agora que a equação, que a função do segundo grau, ela relaciona diretamente com a equação. Veja bem, vamos analisar uma lógica da situação aqui. Imagina que eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui, em cima do eixo x. Para que eu tenha um par ordenado que fica exatamente em cima de um dos eixos, é porque o outro valor é nulo, está zerado. Vamos supor que aqui eu tenha 2, o ponto 2, e aqui eu tenha o 5 no eixo x. Então, para fazer esse ponto, o par ordenado xy, ele está zerado para o y. Ó, primeiro x, depois o y. Se ele ficou exatamente sobre o eixo x, é porque o y, ó, é zero. Então, é 2 para x e 0 para y. Esse ponto 5 também. Se ficou exatamente em cima do eixo x, é porque o y está zerado.
se está em cima do eixo, é porque é 0 para o y e 5 para o x. Então, 5 para x, 0 para y. Aquele ponto que fica em cima de um dos eixos é porque o outro está zerado. Se ficou em cima do eixo y, vamos supor que aqui seja o 6, é porque esse ponto ele é 0 para x e 6 para y. Tá? Então, nós vamos identificar dessa maneira. Para saber, sem precisar construir o gráfico, em quais valores vai passar pelo eixo x, basta nós sabermos qual é o valor de x que zera, olha só, que zera essa função. Então, qual é o valor de x que zera essa função? Por isso, então, que nós temos que pegar agora esse modelo da função do segundo grau e igualar a zero. Agora, estão lembrados disso aqui do nono ano, quando vocês aprenderam a equação do segundo grau? Nós vamos então pegar a função, essa expressão algébrica que representa a função, e vamos fazer igual a zero. Aí nós temos que resolver a equação do segundo grau. O valor que nós encontrarmos, que a gente chama de x1 e de x2, tem alunos que às vezes os professores falam x' e x duas linhas. É a mesma coisa, tá? Esses valores que são resultados da equação do segundo grau vai mostrar exatamente por onde vai passar pelo eixo x. E pode mostrar, inclusive, que não passa pelo eixo x quando, ao resolver a equação do segundo grau, nós encontramos um determinado valor negativo para a raiz. Que daí a gente diz que não tem raiz. Então, coloquei um exemplo aqui no quadro para que a gente veja como encontrar esse ou nenhum ponto que vai passar pelo eixo x. O que nós vamos fazer? Nós temos essa função, f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. A função do segundo grau, ela tem como domínio, ou seja, aqueles valores que eu posso atribuir para x, ela tem todo o conjunto dos números reais. Então, pode ser qualquer número. Só que tem um determinado valor de x que vai fazer com que mostre qual é o valor da função que faz realmente ter aqueles pontos em cima do eixo x. Isso é quando a função está zerada, ou seja, quando o y for zero. Então, o f de x é o mesmo que y. Então, eu quero atribuir para esse valor da função o zero. Para não ficar esquisito o zero para o lado de cá e a função para cá, então nós vamos colocar na seguinte posição. Nós vamos pegar essa expressão algébrica que representa essa função, x ao quadrado mais x menos 6, e vamos igualar a zero. Fazendo isso, nós estamos dizendo que a função vale zero. Então, resolvendo essa equação, eu vou descobrir qual é o valor de x que faz isso ser verdadeiro. Então, vamos resolver a equação, e é uma equação do segundo grau, nós vamos resolver pela fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara, ela é assim, menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ela completa é assim. Essa parte que está dentro da raiz, b ao quadrado menos 4ac, nós podemos chamar isso de delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Nós vamos então trabalhar dessa forma. Aqui dentro, ao invés de fazer todo o cálculo aqui dentro, nós vamos trabalhar com o delta aqui. Porque daí nós calculamos esse delta, a gente calcula de lado, depois a gente só traz o valor para cá. Por que isso? Porque o delta já vai nos mostrar se a parábola vai passar por 2 pontos, por 1 ponto ou por nenhum ponto. Em que condições? Se delta der um número maior que zero, vai passar por 2 pontos, porque o x1 vai ser diferente do x2. Se o delta der um valor igual a zero,
Isso quer dizer que x1 vai ser igual a x2. Nós vamos resolver a equação do segundo grau e vamos chegar em um único valor. Se o ΔD é menor que zero, não existe raiz. Então, eu nem preciso continuar o cálculo. Esse símbolo significa não existe. Eu nem preciso continuar, eu não preciso terminar isso aqui, porque eu já estou vendo que vai dar raiz quadrada de um número negativo e que isso, no conjunto dos números reais, não é possível, certo? Isso aqui é, então, importante vocês anotarem. Agora, nós vamos fazer, então, essa resolução. Primeiramente, eu gosto de deixar já de uma forma de destaque os coeficientes A, B e C. Eu vou deixar aqui de lado então, ó. Nessa função, o A vale 1, tá vendo? O B também vale 1 e o C é o menos 6. Eu vou começar calculando pelo delta. O delta, ele é B ao quadrado menos 4AC. Aqui é vezes A vezes C. Agora é só fazer substituição e o cálculo do valor numérico dessa expressão. O B vale 1. 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que também é 1. Vezes o valor do C, que é menos 6. Agora, vamos resolver. Cuide com os cálculos. Primeiro, a potência. Aqui nós temos multiplicações, ó, 3 fatores em multiplicação. Então, nós podemos resolver esses 3 fatores. Delta, 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes o menos 6, olha, nessa multiplicação com 3 fatores, tem 2 números que é negativos, então vai ficar positivo 24. Isso quer dizer que o delta é 25. Olha, isso eu já consigo ter certeza que a parábola vai passar pelo eixo X em 2 pontos. Eu não sei ainda onde serão esses pontos. Pode ser um para cá, outro para lá, os 2 para lá, os 2 para cá, certo? Mas eu já sei que ela vai ser virada para cima, porque é crescente. Ela vai passar pelo menos 6, ó, que é o valor do C. Então, ela vai passar aqui embaixo, ó, no menos 6. Então, eu já posso fazer o que a gente chama de esboço do gráfico, um rascunho. Eu já sei que ela vai passar, então, olha, passa por um ponto no eixo X, vai passar aqui embaixo no eixo Y e depois ela vai voltar. Outros detalhes exatamente a gente ainda não sabe porque nós ainda não calculamos, mas ela vai ficar mais ou menos assim. E significa então que x1 vai ser diferente do x2, porque o delta deu um resultado maior do que zero. Vamos então continuar esse cálculo. Fizemos uma parte da fórmula de Bhaskara, agora vamos então terminar. Menos b mais e menos a raiz do delta sobre 2a. X igual menos b menos o valor 1, mais e menos a raiz quadrada do 25, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Vamos aqui então calcular essa raiz e essa multiplicação. Menos 1 mais e menos a raiz do 25 é 5 sobre 2. Na fórmula de Bhaskara, quando nós chegamos nesse ponto aqui que já eliminamos o número da raiz, é o momento de nós abrirmos em 2 respostas, referentes a esse mais e a esse menos. Então, um representa a soma, o outro representa a subtração. Vamos fazer primeiro com esse sinal de mais, que nós vamos chamar de x1. O x1 é menos 1 mais 5. Posso falar 5 menos 1, que vai dar 4. Dividido pelo 2 é 2. Então, nós já chegamos que uma raiz da função, o que a gente chama de raiz da função, é o ponto em que vai interceptar o eixo x. Agora aqui, o x2, eu vou trabalhar com esse negativo. Vai ficar menos 1 menos 5. É menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Olha só. Terminamos. Eu já sei, então,
que essa parábola ela vai passar no eixo X em cima do 2 e em cima do menos 3. Agora nós vamos fazer então, eu vou anotar aqui 2 e menos 3, eu vou apagar o quadro e nós vamos fazer o esboço do gráfico dessa função. Nós resolvemos a equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, pegando essa expressão algébrica que representa a função e igualamos a zero. Nós encontramos para x o valor 2 e menos 3. Agora nós vamos fazer o esboço do gráfico. Nós temos algumas informações que dá para a gente fazer esse esboço. Vamos representar o eixo x e o eixo y. O que nós sabemos? Nós sabemos que vai ser uma função crescente, porque o a é maior que zero. Ó, o a vale 1 positivo, então vai ser virada para cima. Nós sabemos que vai passar pelo eixo y no valor menos 6, que é o c, é o coeficiente c na função. Então vai ficar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então aqui vai representar o menos 6, vai passar por aqui. E nós vimos como raízes da função os valores de x1 e x2. Observe aqui, ó, x1 é diferente do x2 porque delta deu maior que zero. Agora, então, nós vamos fazer aqui 1 e 2, vai ter um ponto aqui, e lá, menos 1, menos 2, menos 3. Vai ter um outro ponto aqui. Eu já conheço 3 pontos dessa parábola. Ainda tem um detalhe para eu saber exatamente como ela vai ficar, mas eu já sei que ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui. Para ficar simétrica, começa a fazer do lado de cá, vai passar aqui, ó. Então, provavelmente, ó, ela vai ficar mais ou menos assim. Só que tem um detalhe, eu não sei até onde, como que é essa curva, quando ela muda de sentido. Ela estava descendo e começa a subir. Eu ainda não sei, porque aquilo ali é o vértice. E nós também podemos calcular as coordenadas do vértice, mas isso vai ficar para outra aula, tá? Então aqui nós temos o que a gente chama de esboço do gráfico. Nós fizemos esse primeiro exemplo com uma função em que tocou o eixo X em 2 pontos. E na próxima aula, então, nós vamos ver outros exemplos relacionados a zeros da função. Então, um abraço para vocês, até a próxima aula.